Meus irmãos, eu quero convidar a todos a abrir a palavra no texto que meditaremos nesta manhã de domingo. Isaías, nós estamos estudando este livro, esta profecia maravilhosa, não sequencialmente, mas com sermões neste livro tão maravilhoso. E eu quero te convidar a abrir no capítulo 55, abrir a palavra do Senhor no capítulo 55. Nós vamos meditar neste capítulo maravilhoso, que nos fala de uma graça que é oferecida, que é ofertada a nós gratuitamente. Isaías 55, nós vamos ler todo o capítulo, que possui apenas 13 versículos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus caminhos, ou os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Mais uma breve palavra de oração. Ó Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra que é viva e eficaz. Conforme lemos, esta palavra não volta vazia. Que mais uma vez ela possa realizar na nossa mente e no nosso coração aquilo que o Senhor tem designado para ela e para nós nesta manhã de domingo. Fale aos nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos convites nós recebemos ao longo da vida? São muitos, não é mesmo? Porém, nenhum convite chega perto do convite do Senhor em sua palavra. Deus faz convites a nós por meio da sua palavra viva e inerrante. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, ele faz um convite maravilhoso. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite de Jesus em Mateus 11. Quando estudamos os convites do Senhor em sua palavra, inevitavelmente chegamos a Isaías 55. Afinal, este capítulo é um capítulo maravilhoso que apresenta um convite maravilhoso do Deus que convida com graça. Aqui temos um dos convites mais lindos do Senhor em sua palavra. Isaías 55. Isaías, conforme nós temos aprendido, recordado aqui nos sermões desta série, ele profetizou entre os anos 740 a 700 a.C. Alguns estudiosos entendem que ele pode ter profetizado até o ano 680 a.C. Ele profetizou a um povo que iria para o cativeiro babilônico, para ali ficar 70 anos. Aqueles anos no cativeiro seriam anos tenebrosos. Primeiramente, Isaías, então, endereçou esse convite a este povo que iria para o cativeiro. O povo sofreria ali no cativeiro desilusões, ansiedades, depressões, incertezas quanto ao futuro. Jerusalém seria destruída, o povo seria destruído. Ou o templo seria destruído, o templo seria destruído. É interessante observar que quando estudamos sobre o cativeiro na Babilônia, percebemos que a desilusão era tamanha, naqueles 70 anos que o povo ali ficou, que eles começaram a imaginar que jamais voltariam. Começaram, então, a pensar que a vida seria somente ali na Babilônia. Mas o profeta os adverte dizendo: por quê? Olha o verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ou seja, aí não é o lugar de vocês. Vocês estão em cativeiro, mas aí não é o lugar de vocês. Irmãos, como precisamos trazer esta verdade para os nossos dias, não é? Muitos cristãos hoje se esquecem de que aqui não é o nosso lugar. Vivem a vida aqui, achando que aqui é o lugar nosso, definitivo, mas não é. Nós estamos de passagem aqui neste mundo, por aqui peregrinamos no deserto existencial, rumando a Canaã celestial. Aqui não é meu lar. Um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Nós cantamos este hino. Como profeta messiânico, Isaías faz então um chamado, um apelo. Aqui nós temos um chamado ao Evangelho no Antigo Testamento. Por isso, Isaías é chamado de profeta messiânico. Eu quero te convidar nesta manhã de domingo a meditar comigo, olhando para este capítulo 55, sobre o seguinte tema: o maravilhoso convite do Senhor. Quais são as características do convite do Senhor? Vamos observar o texto. A primeira característica do maravilhoso convite do Senhor, nós a encontramos aí nos 2 primeiros versos. Diz o texto: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. A primeira característica do convite maravilhoso do Senhor é que Ele oferece aquilo que nós não podemos comprar. Dizem os reformadores
que sob estas palavras, águas, vinho, leite, pão, nós vemos estas palavras aqui no início do capítulo, não é mesmo? Isaías inclui aquilo que é necessário para a nossa vida. Como viver sem água? Como viver sem pão? As metáforas são emprestadas, daqueles alimentos que são usados diariamente por nós. Nós precisamos disso para sobreviver. Assim como somos nutridos por pão, água, leite, assim também nossas almas são alimentadas e apoiadas pela doutrina do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus e pelos dons de Cristo. Ele dá de graça aquilo que nós não podemos comprar. O convite maravilhoso do Senhor possui esta característica inicial. Ele oferece aquilo que você não pode comprar. Você não pode comprar a bênção espiritual. A tendência do ser humano é investir naquilo que não tem valor eterno. Isso acontece devido à nossa cegueira por causa do pecado. Primariamente, a profecia aponta para o retorno dos judeus do cativeiro, mas olhando para a revelação como um todo, sabemos que a profecia aponta para a salvação de nossa alma. Aqui está o Evangelho sendo proclamado no Antigo Testamento, através de Isaías. Muitos procuram a Deus para buscar muitas coisas, mas não a salvação. Muitos aproximam de Deus por interesses ocultos, mas poucos se aproximam de Deus para buscar aquilo que vai durar para a eternidade, a salvação de sua alma. Esta salvação nós não podemos comprar. O valor dela é impagável, o preço da salvação é uma vida inteiramente justa, sem pecado, e isso nós não temos para oferecer. Mas Jesus ofereceu por nós. Nenhum mortal sobre a face da terra poderá cumprir este requisito. Não podemos comprar, mas Ele está disposto a nos dar de graça. A graça é oferecida gratuitamente em Cristo. Vinde, comprai, mas comprai sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Precisa de fé no Salvador. Mas observe que o profeta descreve aqueles que têm sede. Veja que o capítulo 55 começa assim: todos vós os que tendes sede. E eu te pergunto, você tem sede espiritual? Aqueles que estão encharcados com as vaidosas confianças humanas, são saciados ou intoxicados pelos apetites terrenos da vida. Estes não sentem sede espiritual. Não sentem. Estes não desejam a bênção da salvação. E, portanto, não recebem a Cristo. Porque eles não têm sede pela graça que o Senhor oferece. Portanto, é necessário que tenhamos sede de Deus, sede espiritual, para que sejamos, então, dessedentados pela palavra, pela oferta da salvação em Cristo. O salmista, no Salmo 42, assim afirmou: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Enfoca o desperdício. No versículo 2, Esforços inúteis, busca desenfreada por aquilo que não satisfaz plenamente. Tudo isso caracteriza o homem natural, terreno, materialista, que olha para as coisas somente no campo humano. Ele jamais será satisfeito.
em sua alma. Salomão tentou desfrutar de tudo debaixo do sol e chegou à conclusão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Isaías mostra como a incredulidade é onerosa e frustrante. A pessoa gasta o dinheiro, gasta os seus recursos e chega a uma frustração, se ele apenas viver no campo materialista. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Veja que o profeta adiciona a condição: pois não há como entrar na vida senão ouvindo esta palavra, ouvindo este convite, recebendo, aceitando este convite. Não há como entrar na bem-aventurança eterna sem ouvir o convite do Evangelho. Não há outro caminho. A causa da destruição espiritual é a surdez quanto às coisas espirituais. O que o profeta está dizendo aqui, irmãos, é que o caminho para a vida, ele é aberto se prestarmos atenção e abrirmos os nossos ouvidos à verdade da palavra. Por isso, nas cartas do Apocalipse, nós temos sempre o refrão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir intencionalmente, ouvir com fé, é a condição estabelecida para participar do banquete espiritual com o Senhor. Davi, no Salmo 23, ele afirma, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Finos manjares. Você tem ouvidos para ouvir o convite do Senhor? Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Eis o convite. A primeira característica do convite maravilhoso do Senhor é que Ele oferece aquilo que você não pode comprar com o seu dinheiro. Por isso o convite do Evangelho diz: sem dinheiro, sem preço, vinde e comprai. Mas a segunda característica do convite maravilhoso do Senhor, neste texto, nós podemos encontrá-la olhando os versos 3 a 5. A segunda característica do maravilhoso convite do Senhor é que este convite oferece a aliança do Senhor. Olha o verso 3. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O Senhor oferece a sua aliança. Nenhum outro convite pode ter uma característica dessa, não é? A aliança com Deus. Quantas alianças os homens fazem? Quantos contratos são estabelecidos? Mas aqui, o convite do Senhor possui essa característica maravilhosa de oferecer uma aliança com Deus por meio de Cristo, uma aliança perpétua. Mas olhe e observe que o verso 3 começa assim: inclinai os ouvidos. O inclinar aqui diz respeito a uma atenção. Sabe quando você está conversando com várias pessoas e de repente alguém do seu lado fala alguma coisa que te desperta a atenção e você então inclina para ouvir direito? Essa é a ideia. Ouvir com atenção. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, para que a vossa alma viva. Este é o convite que oferece vida, vida em abundância, vida eterna.
O Senhor nos convida para entrarmos em aliança com Ele, mas é uma aliança perpétua. Aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, diz Isaías. A bênção tem como foco a casa de Davi, da qual surgiria o Messias. Surgiu o Messias. Essas promessas são cumpridas em Cristo. O maravilhoso é que esta aliança agora é estendida a todos aqueles que atendem ao convite do Senhor, a todos aqueles que vão a Deus por meio de Jesus, não importa de onde são essas pessoas. Se você entrar nesta aliança com o Senhor, você estará seguro. Fazer parte da igreja do Senhor não é como fazer parte de um clube, de uma associação humana. Não, não. É fazer parte de algo grandioso, algo que selará o seu destino eterno. Ao entrar em aliança com o Senhor por meio de seu Filho Jesus Cristo. O convite é confiável. Quem convida é o Senhor. É um convite de aliança. Olhe no capítulo anterior, você que está com a Bíblia aberta, olhe o capítulo 54, o versículo 10. 54, 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ou seja, é confiável. Quem está convidando é o Senhor. Confie nele. Os reformadores diziam, comentando este texto, irmãos, que este convite pode ser resumido da seguinte forma: o Senhor está dizendo, eu farei uma aliança de eternidade com você. Que bênção, que bênção. O Senhor faz uma aliança com todos nós, por meio de seu Filho Jesus, uma aliança perpétua. Ele não é homem para que se arrependa, confie nele. O Senhor fez uma aliança com Abraão, Gênesis 15, Gênesis 17. Depois a confirmou com Moisés, Êxodo 2. Depois a ratificou com Davi, 2 Samuel 7. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele te convida a entrar em aliança com Ele. Eis o convite do Evangelho. Eis o convite do Senhor. Você não pode comprar com dinheiro. Não existe dinheiro que te faça conquistar esta bênção. É uma graça oferecida. Uma graça com base nas promessas, nas misericórdias de Deus, um Deus de aliança. Mas a terceira característica do convite, vamos caminhar com o texto, versos 6 e 7. Veja o que diz os versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A terceira característica do convite do Senhor é que ele tem um tempo para ser atendido. Preste atenção, ele tem um tempo. Este é um dos textos mais conhecidos da profecia de Isaías, não é? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55, 6. O convite do Senhor não durará para sempre. A oportunidade é hoje. Não procrastine. Você que tem ouvido o Evangelho, quem sabe nesses dias de pandemia, ouvido mais mensagens e mais mensagens, mas ainda não se decidiu, não procrastine. O convite do Senhor é gracioso, mas ele tem um tempo para ser atendido. Visto que a oferta é de Deus, ele é livre para retirá-la, e ele vai retirar no tempo dele. Portanto, não seja insensato,
em ficar adiando para atender o seu convite. Diz o salmista no Salmo 95, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no dia de Massá, no deserto, no dia da provocação. Hoje o Senhor bate a porta, Apocalipse 3:20. Ele convida, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite é gracioso. O convite é ao arrependimento. E isso está claro aí no versículo 7, não é mesmo? Vamos olhar o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O convite é ao arrependimento. Mas ele tem uma condicional, converta-se, mas converta-se a quem? Ao Senhor. Não a uma ideologia humana, a uma filosofia humana, a um sofisma humano, não, converta-se ao Senhor. Esta é a única conversão que produz vida eterna, que produz salvação. Mas o que significa converter ao Senhor? Converter-se ao Senhor significa mudar o rumo. É o termo teológico metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, manobra. Seguir agora em sentido contrário, o sentido da obediência, o sentido da submissão, o sentido da humildade, jogando fora a arrogância, o egoísmo, o materialismo, todos os ismos desta vida. É a mudança de rumo, é a mudança de caminho, é a mudança de mente. Deixe o perverso o seu caminho. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. O Senhor não ficará batendo para sempre na porta do seu coração. O convite tem um tempo para ser atendido. Eis o tempo da salvação. 3 atitudes são exigidas quando olhamos para este verso 7. Preste atenção. Deixe o mau caminho, deixe o mau pensamento, converta-se ao Senhor. Aqui o profeta abrange inclinações, propósitos e obras. Percebe? Saiba que o Senhor é rico em perdoar. Isto é, o nosso Deus é especialista em perdoar. Nós temos uma dificuldade para perdoar, não é mesmo? Mas o Senhor é especialista em perdoar. Ele é abundante no perdão. Essa é a ideia. Mas lembre-se, existe um tempo. O tempo vai se esgotar. Eis o maravilhoso convite do Senhor. Em primeiro lugar, Ele oferece aquilo que você não pode comprar. Em segundo lugar, Ele oferece uma aliança perpétua, eterna com você. Em terceiro lugar, esse convite tem um tempo para ser atendido. Mas a quarta e última característica que eu quero te convidar, nós a encontramos a partir do versículo 8. Vamos lá? Versos 8 e 9, inicialmente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Qual é a característica aqui do convite? O convite, irmãos, diz respeito a uma graça que ultrapassa o nosso entendimento. Preste atenção. Como seres humanos, estamos acostumados com a barganha, né? É o toma lá, dá cá. É o jogo de interesse. Mas na salvação, isso não funciona. Não é assim com a lei de Deus. A salvação é pela fé em Cristo e não por obras de merecimento humano. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos.
Nós achamos que para alguém ser salvo, ele precisa merecer. Não é? Ele precisa merecer. Mas Deus está dizendo, não é assim. Eu ofereço gratuitamente a salvação para quem não tem dinheiro. O não ter dinheiro significa não ter obras, não ter nada para barganhar. Mas Deus está dizendo, não é assim. Nós costumamos, irmãos, preste atenção, interpretar este verso 8, dizendo que quando acontece alguma coisa que nós não entendemos, é porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Olha, eu não entendo, porque os caminhos do Senhor nós não entendemos. Ok, esta é uma aplicação que nós entendemos, aplicável ao texto. Mas não é o sentido primário. Preste atenção. Não é o sentido primário. O que o profeta faz aqui é distinguir entre a disposição de Deus e a disposição do homem. O homem costuma medir a Deus por si mesmo, mas o homem é movido por paixões, muitas vezes iradas e interesseiras, desejos ocultos, mas Deus é diferente. Literalmente, a ideia desses versos 8 e 9, o profeta faz referência à salvação, é disso que ele está falando. Não é de pensamentos apenas, de alguma coisa que acontece. Não. Esta é uma aplicação aceitável? Sim, mas secundária. Primária aqui é a salvação, é a oferta da graça. A graça é algo que não encaixa no meu pensamento mesmo. Isso é maravilhoso quando nós nos rendemos, né? Pastor, eu não entendo. Eu também não. Porque o nosso pensamento é muito limitado. Mas foi assim que Deus decidiu agir, salvar pessoas que não merecem, como eu e como você. Esse é o pensamento de Deus. Nós achamos que temos de pagar alguma coisa, que temos que conquistar para então merecer. Preste atenção. É por isso que o entendimento arminiano da doutrina da salvação é naturalmente mais bem aceito. Pois ele afirma que o Senhor fez a sua parte e agora eu tenho que fazer a minha. 50% do Senhor, 50% eu vou fazer. Então, 100%. Irmãos, não é assim, senão haveria merecimento na salvação. A pessoa acaba tendo mérito, né, nesse entendimento, mas o Senhor está dizendo, venha sem dinheiro. Sem dinheiro, de mãos vazias. A exigência é tão somente você abrir o seu coração, receber a Cristo, Ele já fez tudo. Compre sem dinheiro. A exigência é tão somente esta. Receba o convite do Evangelho, o convite é de graça, é o convite da graça, que custou o sangue precioso de Cristo, sim. Para Ele não foi de graça, mas para nós sim, por meio dEle. Esse convite não está baseado no merecimento humano, porque a dívida é tão grande que você não consegue pagar. A mente do Senhor é outra, esse é o sentido dos versos 8 e 9. Mas dos versos 10 a 13, vamos concluir a passagem. O profeta conclui o capítulo, falando da palavra de Deus que não volta vazia e da bênção eterna do Senhor. Vejamos, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, sai o espinheiro, chega o cipreste. Em lugar da sarça, sai a sarça, chega a murta. E será isto glória para o Senhor
e memorial eterno que jamais será extinto. O que o profeta está dizendo é que, assim como a chuva e a neve caem dos céus, molham a terra, façam a terra fecundar, produzir, assim é a palavra não volta vazia. Esta palavra que eu estou aqui anunciando, ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que o Senhor a designou na sua vida, na vida de todos aqueles que haverão de ouvir. Ela será cumprida, ela não volta vazia. Agora preste atenção, a palavra pregada, ela cumpre dois propósitos. Primeiro propósito, de salvação para aqueles que a recebem como palavra de Deus, para aqueles que recebem o convite da graça. E o segundo propósito, de condenação para aqueles que rejeitam a oferta. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso por um lado e duro por outro lado. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela salva, mas ela também condena. Ela endurece. E isso acontece quando a palavra é verdadeiramente pregada. Nos versos 12 e 13, o texto termina apontando para a ideia da bênção do Senhor. O êxodo da Babilônia deu abertura, à libertação do povo, início à restauração, mas o cumprimento da libertação completa viria com o Messias, veio com Jesus, 700 anos depois que Isaías profetizou isso aqui. O verso 13, olha o verso 13, é o último, aponta para a substituição do julgamento para a salvação. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, o apóstolo Paulo afirmou que a criação geme e aguarda esse momento de restauração final. Observe que o texto termina assim: e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus será glorificado para sempre pela manifestação da sua triunfante graça. Veja que o texto termina dizendo que tudo vai convergir para a glória de Deus. E será isto glória para o Senhor. A salvação do pecador redunda em glórias a Deus. Não há mérito humano. Há benefício, há graça por parte de Deus. Por isso, quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. A glória é do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, esta mensagem desta manhã de domingo, dizendo que aqui está o convite da graça. Isaías 55 apresenta o convite da graça. Se você tem sede, venha e beba da água que Cristo te oferece. Ele oferece. Venha, mas venha de mãos vazias. Não venha achando que você tem dinheiro para comprar a salvação. E por dinheiro, entenda, méritos. Você não tem, eu não tenho, nós não temos. A oferta é da graça, venha de mãos vazias. É como aquele hino que nós cantamos, eu venho como estou. Mas ao vir, preste atenção, ao vir, eu não permaneço como estou, mas sou transformado pela graça de Deus. Me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. Em que você tem investido o seu dinheiro? Reflita, olhando para este capítulo, em que você tem investido o seu dinheiro? Seus dons, seus talentos, você tem desperdiçado tudo isso, investindo naquilo que não satisfaz a sua alma? Invista na eternidade. Disse Jesus, acumulai para vós outros tesouros dos céus, onde a ferrugem não vai corroer, onde os ladrões não vão te roubar. Existem muitos convites, não é? Iniciamos este sermão falando sobre isso. Existem muitos convites. Quantos você já recebeu ao longo da sua vida? Mas igual a esse, nenhum. Esse é o convite da graça. É o convite para a eternidade com o Senhor. Ah, irmãos, devemos orar, dizendo, Senhor, abra o meu coração para que eu possa aceitar este convite. Para que eu possa, ó Deus, viver uma vida em conformidade com a Tua palavra. Assim como Tu abristes o coração de Lídia
aquela vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, em Atos 16, ali em Filipos, quando Paulo pregava àquelas mulheres à beira de um rio, a Bíblia diz, então, em Atos 16, que o Senhor abriu o coração de Lídia e ela entendeu e recebeu este convite e se converteu. Como anda a sua sede espiritual? Você tem sede pelas coisas de Deus? Vinde às águas. Seja descedentado pela verdade eterna. Como anda o desejo que você tem de caminhar com o Senhor? Ele te oferece uma aliança perpétua. Aquele que te convida é o mesmo que te perdoa. Ele é rico em perdoar. Não importa o seu estado, importa agora a sua disposição em receber o convite do Evangelho. E você que já recebeu este convite, não se engane. Saiba que este convite precisa vir à nossa mente todos os dias. Porque senão daqui a pouco a gente acha que tem dinheiro para comprar as coisas de Deus, que tem méritos. Não se engane. A nós que já aceitamos e recebemos este convite, cotidianamente precisamos recordar essas verdades. Viver pela fé no Filho de Deus que se entregou para nos redimir. Que Deus aplique esta palavra na sua mente, no seu coração e nos faça olhar para este convite da graça, abrindo o nosso coração e recebendo a oferta, mesmo não tendo dinheiro. O Senhor oferece graça aos humildes. Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos pela tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Tua palavra nos lava. Fomos lavados, ó Deus, agora por meio desta passagem tão rica. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos salva por graça e misericórdia. Não temos merecimentos, não temos nada a te oferecer. Apresentamo-nos perante o Senhor de mãos vazias, mas te louvamos porque o Senhor nos transforma, o Senhor nos resgata, muda o nosso pensamento, a nossa mente, inclina o nosso desejo para as coisas espirituais. Ó Deus, se porventura alguém ouvir esta mensagem e este alguém ainda não tiver se entregado ao Senhor, uses desta palavra para salvar. Tenha misericórdia de todos nós. Que a humildade em reconhecer que o convite é da graça do Senhor, que aceitamos este convite de mãos vazias, que esta verdade jamais possa sair da nossa mente, para não sermos tentados a achar que temos algum mérito diante do Senhor. Não temos. Por isso te louvamos e nos quebrantamos nesta manhã, por reconhecer que tu és o Senhor que nos salva por meio da sua graça. Aplica esta palavra na mente e no coração de todos nós, pois carecemos dela para o nosso viver diário, para o alimento espiritual diário de nossas almas. Esta é a nossa oração, com gratidão, no nome de Jesus. Amém.